Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar mais um vídeo para vocês no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. E hoje mais um tema da escola sabatina. Sua misericórdia se eleva até os céus. Antes de falar desse assunto, vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esse assunto da escola sabatina. Que a sua misericórdia se eleva até os céus. E eu acredito, e eu creio nisso, Senhor, que a sua misericórdia eleva aos céus e toda a terra, porque a misericórdia do Senhor é muito grande, Senhor, cara, pelo que acontece no mundo hoje, cara, pelas blasfêmias, pela orgia, pelas aquelas festas satânicas, cara, de carnaval, cara, de todas que existem neste mundo, cara, o Senhor ainda ama os seus filhos. Ele mesmo, quem é ímpio, quem é ateu, que não acredita no Senhor, o Senhor tenta buscar esses filhos. Era por isso, meu Deus, que a sua misericórdia chegue até essas pessoas, para que essas pessoas possam se converter um dia, possam, vir até o Senhor, para se arrependerem, ir buscar o amor do Senhor, buscar o primeiro amor. Por isso, meu Deus, venho aqui hoje para trazer para as pessoas a sua palavra e para trazer esse assunto da escola sabatina, a 7ª lição, Senhor. Por isso, que eu agradeço e adoro ao Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, irmãos e irmãs em Cristo. Lição 7. Sua misericórdia se eleva até os céus. O verso para memorizar: eu te darei graças entre os povos, cantarei louvores a ti entre as nações, pois a tua misericórdia se eleva até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. Salmos 57, versículos do 9 ao 10. Esqueci a Bíblia Sagrada, galera. Do principal eu esqueci. Abrir no livro de Salmos. Os salmistas estavam cientes de que eram espiritualmente pobres e não tinham nada de bom a oferecer a Deus, isto é, não tinham nada em si mesmos que os tornasse aceitáveis perante o santo trono de Deus. Entendiam que necessitavam da graça divina, assim como todos nós necessitamos dela. Vamos ler o Salmos 40, o verso 17. Salmos 40, o verso 17. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Esse capítulo dos Salmos é a oração para livramento. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. O Senhor nunca nos abandona. O Senhor está sempre conosco, em todos os momentos de nossas vidas. Em todos os momentos, o Senhor está ao seu lado. Não desanime, não fique desamparado. O Senhor está do seu lado. Ah, mas eu não vejo o Senhor. Mas, não é ver. É crer. É crer que o Senhor está ao seu lado. É acreditar que o Senhor está olhando para ti. Está olhando por ti. Que não vai deixar você desanimado. É a questão de crer. A gente não vê mesmo. É o crer nosso. Em Deus. Que a gente consegue sentir a presença de Deus. Os Salmos, em suma, precisavam do Evangelho. Os Salmos enfatizam o fato de que somos totalmente dependentes da misericórdia divina. Felizmente, a misericórdia de Deus é eterna, como evidenciado tanto na criação quanto na história do povo de Deus. Salmo 136.
Diante do seu eterno, diante do Deus eterno, a vida humana é tão transtória quando a relva, e nele temos a promessa da eternidade. Vamos ler agora o Salmo 103, o versículo 3, 5 e 15. Salmo 103, os versos 3, 5 e 15. A misericórdia de Deus, Salmo de Davi. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que em a tua mocidade se renova como a da águia. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Quer dizer, que o ser humano não pode perder a esperança em Deus. Deus sempre vai os guiar para o bem, para o caminho certo. Ele nunca abandonará o seu povo. E nele temos a promessa da eternidade. O povo de Deus se consola com o fato de que o Senhor é fiel à sua aliança. Os apelos do povo, não importando a urgência deles, são muitas vezes cheios de esperança, pois são direcionados ao seu compassivo Pai Celestial. Continuar no Salmo 103, o verso 13. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. O Senhor nunca abandona. O Salmo 68, vamos lá, quero para o Salmo 68. Você vai acompanhando em casa. Depois que você assistir, o meu vídeo, todas as passagens de Salmos que eu ler, quero que eu fazer a leitura, você também acompanhe. Salmo 68, verso 5. O título do Salmo é a vitória de Deus sobre os seus inimigos. Ao mestre de canto, o Salmo de Davi. O versículo 5. Pai dos órfãos e juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada. Quer dizer, o Senhor está em seu trono, olhando por nós. Nunca nos abandona. Salmos 89, verso 26. Salmos 89 e o verso 26. Promessa do reino messiânico a Davi. Salmo didático de Etã e Zarita. E o verso, Salmo 89 e o verso 26. Ele me invocará dizendo: Tu és meu Pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. O Senhor é a rocha da nossa salvação. O Senhor é de toda a salvação de todos nós. O Senhor salva todos nós, é só nós procurarmos, é só nós querermos, buscar o Senhor. É simples. Aceitar Jesus em suas vidas, em nossas vidas. Novas experiências da graça do amor de Deus fortalece a determinação dele em adorar e servir a Deus e a ninguém ou a nada mais. Essa foi a lição de sábado. Vamos para a lição de domingo. Sua misericórdia dura para sempre. A pergunta número 1. Qual é a ideia predominante nesse salmo, onde o salmista encontra evidências para suas afirmações? O Salmo 136 chama os fiéis a louvar ao Senhor por sua misericórdia revelada na criação. Salmo 136, versos do 4 ao 9, vamos ler. Salmo 136, os versos do 4 ao 9. A misericórdia de Deus. Verso 4. Ao único que opera grandes maravilhas, porque sua misericórdia dura para sempre. Verso 5. Aqueles que com entendimento fez os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Verso 6. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Verso 7. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua misericórdia dura para sempre. Verso 8. O sol para presidir o dia, porque a sua misericórdia dura para sempre. Verso
Verso 9: a lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quer dizer, a glória do Senhor dura para sempre. O Senhor, desde o tempo da criação, vai durar para toda a eternidade. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, durará para sempre. E se nós merecermos, a gente vai morar com Ele na Nova Jerusalém. Se a gente merecermos a salvação, vamos morar na nova casa, a Nova Jerusalém que está nos céus. Vamos lá, de novo. O Salmo 136 chama os fiéis a louvar o Senhor por sua misericórdia revelada na criação e na história de Israel. Salmo 136, de novo, do 10 ao 22. Verso 10: aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua misericórdia dura para sempre. 11: e tirou Israel do meio deles, porque a sua misericórdia dura para sempre. 12: com a mão poderosa e o braço estendido porque a sua misericórdia dura para sempre. Verso 13: aqueles que separou em duas partes o mar vermelho, porque a sua misericórdia dura para sempre. 14: e por entre elas fez passar Israel, por sua misericórdia dura para sempre. 15: mas participou do mar vermelho e o faraó e seus exércitos, porque a sua misericórdia dura para sempre. 16: aquele que conduziu o seu povo pelo deserto, porque a sua misericórdia dura para sempre. 17: aquele que feriu grandes reis, porque a sua misericórdia dura para sempre. 18: e tirou a vida a famosos reis, porque a sua misericórdia dura para sempre. 19: a Seom, rei dos amorreus, porque a sua misericórdia dura para sempre. 20: é Yahweh, rei de Bazã, porque a sua misericórdia dura para sempre. 21: cujas terras deu em herança, porque a sua misericórdia dura para sempre. 22: em herança a Israel, seu servo, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quer dizer, em todos os momentos, se você estiver aflito, se os seus inimigos estiverem te perseguindo, né? Clama ao Senhor, como se diz, entrega nas mãos dele, a sua aflição, o que você está passando em sua vida, que ele vai fazer justiça para você. Se você estiver certo, se você estiver sendo afligido no mundo, você entrega nas mãos dele. Deixa que ele faça a justiça. Não queira você fazer a justiça. Deixa que Deus faz a justiça. Misericórdia. Herde ketsedi. Constante amor. Essa é a palavra grega. Transmite a bondade e poder de Deus está fundamentado em seu amor. Deus dos deuses e Senhor dos senhores são expressões hebraicas que significam o Deus maior. Salmo 136, versos do 1 ao 3, que não existam outros, mas que Ele é o único. As grandes maravilhas do Senhor, que não podem ser reproduzidas por mais ninguém, são a demonstração inegável de seu domínio. Salmo 136, verso 4. Deus criou os céus e a terra e os corpos celestes que são adorados pelos pagãos. Deuteronômio 4:19. Vamos lá para Deuteronômio. Segurem Salmos aí e vai para Deuteronômio. Capítulo 4. Capítulo 4 e o verso 19. Quinto livro de Moisés, escrito por Moisés, na Bíblia Sagrada. Deuteronômio 4 e o verso 19. Guarda-te, não levante os olhos para os céus, e vendo o sol, a lua e as estrelas, ao saber, todo o exército do céu seja seduzido a inclinar-te perante eles, e desculto aquelas coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Quer dizer, em todos os seus planos, todos as suas responsabilidades nesta vida, deem glória a Deus. Dê glória a Deus. Agradeça a Deus em todas as coisas que você fizer nessa vida. Coisas para o bem, para o seu planejamento,
que era para a sua vida pessoal, não coisas más, não coisas sem vergonhices, que era várias pessoas fazem hoje em dia, e sim, que era retamente. Deus criou os céus e a terra e os corpos celestes que são adorados pelos pagões. Os salmos, no entanto, removem a autoridade dos deuses pagões e, por extensão, de toda fonte de confiança com base no ser humano. Eles são meros produtos da criação, são apenas coisas criadas. Não o Criador, uma distinção crucial. A imagem de mão forte do braço estendido do Senhor. Salmo 136, verso 12, enfatiza a eficácia do poder divino e o domínio de longo alcance de sua misericórdia. A misericórdia de Deus na criação e na história deve inspirar seu povo a confiar nele e a permanecer fiel à sua aliança. O refrão, porque a sua misericórdia dura para sempre, é repetido 26 vezes no Salmo 136, dando aos adoradores a certeza que o Senhor não muda e repetirá seus favores passados a cada nova geração. A crença na misericórdia duradoura do Senhor está no centro da fé bíblica, que inclui adoração alegre e confiança, bem como serenidade e arrependimento. O Salmo 136, versos 23 e 25, termina com cuidado universal de Deus com o mundo. A misericórdia divina se estende não apenas a Israel, mas a toda a criação. O Salmo, portanto, fala da universalidade da graça salvadora e exorta o mundo inteiro a se juntar ao louvor de Israel ao Senhor. Vamos para Lucas. Lucas capítulo 2 e o verso 10. Novo Testamento. Lucas capítulo 2 e o verso 10. O que está dizendo aqui em Lucas? O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que aqui vos trago boa nova e grande alegria, o que será para todo o povo. Quer dizer, que o Senhor só traz alegria, só traz notícias boas, novas e boas. Ele nunca traz notícias ruins. Vamos para o livro de Jó. Jó capítulo 3, verso 16. Ou como aborto oculto não existiria como crianças que nunca viram a luz. Quer dizer, que o Senhor não é contra o aborto. Ele quer a misericórdia para as pessoas que erram e se arrependem. Ele abomina essas coisas. De aborto. Atos capítulo 15 e o verso 17. Lá no Novo Testamento. Eu li errado, me desculpe. É João capítulo 3, verso 16. Eu li Jó, 3,16. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O de Jó também faz sentido, mas eu acabei errando, né? Então é João capítulo 3, verso 16, para vocês acompanharem em casa aí. Atos capítulo 15 e o verso 17.
seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Quer dizer, era a missão de Paulo, a missão que era de Paulo e de todos para os discípulos, era levar a palavra de Deus para todas as pessoas, continuar o ministério de Jesus. Lição de segunda-feira: crie em mim um coração puro. A pergunta número 2: por que o salmista apelou à misericórdia divina? O rei Davi derramou o coração diante do Senhor, pedindo o perdão dos pecados dos momentos espiritualmente mais sombrios de sua vida. 2 Samuel capítulo 12. O perdão é o dom extraordinário da graça de Deus, o resultado da multidão das tuas misericórdias. Salmo 51, verso 1. O rei Davi apelou ao Senhor que não o tratasse de acordo com o seu pecado merecia. Salmo 103, verso 10. Mas segundo o caráter divino, ou seja, segundo a misericórdia, a fidelidade e compaixão de Deus. Salmo 51, verso 1 e Êxodo 34, versos 6 ao 7. A pergunta número 3. Como o perdão dos pecados é retratado aqui? Qual é o objetivo do perdão divino? O perdão divino envolve mais do que uma proclamação legal de inocência. Produz uma mudança profunda que alcança o íntimo do eu humano. Salmo 51, verso 6 e Hebreus capítulo 4, verso 12. Produz uma nova criação. Salmo 51, verso 10 e João capítulo 3, versos do 3 ao 8. O verbo hebraico bara, traduzido como criar, retrata o poder criativo divino. Gênesis capítulo 1, verso 1. Só Deus pode barar, somente Deus pode produzir uma mudança radical e duradoura no coração da pessoa arrependida. 2 Coríntios, versículos do 4 ao 6. Capítulo 4, verso 6. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 6. Vamos lá para 2 Coríntios. O que Paulo lá fala para a igreja de Coríntio. Segunda Coríntios, capítulo 4, verso 6. Porque Deus que disse das trevas resplandecerá a luz, e Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para que a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Quer dizer, Deus mandou o seu Filho aqui na terra, para fazer o seu ministério, para salvar a todos nós, trazer a palavra de Deus para todos nós, e trazer sabedoria, para que a gente possa também pregar a palavra. Davi pediu a Deus que o purificasse com hisopo. Levítico capítulo 14, versos do 2 ao 8 e Salmo 51, verso 7. Ele sentia que sua culpa o mantinha banido da presença do Senhor, da mesma forma que o leproso era banido da comunidade enquanto estivesse impuro. Salmo 151, verso 11. E ele temia que os sacrifícios não pudessem restaurá-lo plenamente, pois não havia sacrifício que fosse capaz de expiar seus pecados premeditados de adultério e assassinato. Êxodo capítulo 21, verso 14 e Levítico capítulo 20, verso 10. Somente a graça divina incondicional poderia aceitar o coração quebrantado e contrito de Davi como sacrifício e restaurá-lo de volta à harmonia com Deus. Salmo 51, verso 16 e 17. Ao pedir purificação com hisopo, ele desejava voltar à presença divina. Essa foi a lição de segunda-feira. Crie em mim um coração puro. Todos nós queremos isso. Todos nós queremos um coração puro e verdadeiro. É só a gente buscar querer. Lição de terça-feira. Se tu, Senhor, observares iniquidades. A pergunta número 4. Como a gravidade do pecado e a esperança para os pecadores são retratadas?
A grande aflição do salmista estava relacionada aos seus próprios pecados e aos pecados de seu povo. Salmo 130, versos do 3 ao 8. Os pecados do povo eram tão graves que ameaçavam separá-lo de Deus para sempre. Salmo 130, verso 3. As Escrituras mencionam os registros de pecados sendo guardados para o dia do juízo. Deuteronômio capítulo 7, Daniel capítulo 7, verso 10 e Apocalipse capítulo 20, verso 12. Os nomes dos pecadores sendo removidos do livro da vida. Êxodo capítulo 32, verso 32 e Salmos 69, verso 28 e Apocalipse 13, verso 8. O salmista apelou a Deus pelo perdão que erradicaria o registro dos seus pecados. Salmos 51, versos do 1 ao 9 e Jeremias capítulo 31, verso 34. E Miqueias capítulo 7, verso 19. E ele sabia que Deus não estava irado por natureza. Seu amor é eterno, sua ira é despertada apenas pela falha do homem em apreciar seu amor. O propósito de sua ira não é ferir, mas curar o homem. Não é destruir, mas salvar o seu povo da aliança. Oséias capítulo 6, versos do 1 ao 2. Notavelmente é a prontidão divina em perdoar pecados, não em puni-los, que inspira reverência a Deus. Salmo 130, verso 4 e Romanos capítulo 2, verso 4. A adoração genuína fundamenta-se na admiração do caráter amoroso de Deus e não no medo da punição. Os filhos de Deus são chamados a esperar no Senhor. Salmos 27, verso 14 e 37 e os Salmos 37, verso 34. O hebraico kawa, esperar, significa literalmente esticar. É a raiz da palavra hebraica para esperança. Assim, esperar no Senhor não é esperançoso aguardar ansiosamente a direção do Senhor. A esperança no salmista estava fundamentada em seu otimismo, mas na palavra de Deus. Salmo 130, verso 5. Esperar fielmente no Senhor não é em vão, pois depois da noite escura chega a manhã da libertação divina. Veja como o apelo pessoal do salmista se tornou de toda a comunidade. Salmo 130, versos 7 ao 8. O bem-estar do indivíduo é inseparável do bem-estar de todo o povo, assim como se ora apenas por si mesmo, mas pela comunidade. Como crentes, somos parte de uma comunidade que impacta uma parte da comunidade afeta a todos. Quer dizer, o Senhor observa as iniquidades de todos nós. Ela observou no passado, no tempo dos tempos dos patriarcas, né? Abraão, Isaac, Jacó, José, né? O Israel, Josué, Moisés. Agora, ele também vê a iniquidade de todos nós, o que a gente faz aqui na terra, o jeito que nós faz aqui na terra, de todas as iniquidades. Eu lembrei a palavra patriarcas, que estava falando patriarca, né? Patriarcas, que era o nome das pessoas do passado. Quer dizer, que Deus quer ver a ação de todos nós. Lição de quarta-feira. Louvor ao Deus majestoso e misericordioso. A pergunta número 5. Quais dois aspectos diferentes do caráter divino são descritos nestes salmos? Os salmos 113 e 123 louvam tanto a majestade quanto a misericórdia do Senhor. Sua majestade é revelada na grandeza do seu nome e no lugar exaltado do seu trono. Quem está acima de todas as nações, acima dos céus? Salmos 113, verso 4 e 5 e Salmos 123, verso 1. Quem é semelhante ao Senhor, nosso Deus? Salmos 113, verso 5. É uma declaração de fé que nenhum poder no mundo ou fora dele pode desafiar o Deus de Israel. A
As alturas inacessíveis onde o Senhor habita são ilustradas pelo fato de o Senhor estar disposto a humilhar-se ou se inclinar para ver o que se passa nos céus e sobre a terra. Salmo 113, verso 6. A permanência de Deus no alto não o impede de ver o que ocorre aqui embaixo. A misericórdia do Senhor se manifesta na sua disponibilidade de se envolver com o mundo e se salvar os necessitados e pobres das suas adversidades. Sua mão não está escondida de seus servos, embora sua morada esteja em céus distantes. A grandeza e o cuidado divinos, que não podem ser plenamente discernidos na incrível transcendência de Deus, ficam explícitos nas obras de misericórdia e compaixão divinas. Os necessitados, os pobres e os oprimidos podem experimentar em primeira mão o poder soberano de Deus, não notáveis reviravoltas que ele pode trazer à tona e em favor deles. O Deus exaltado manifesta sua grandeza usando seu poder para exaltar os abatidos. O povo é livre para se aproximar do Senhor, pois sua soberana majestade e supremacia não mudam o fato de que ele é seu gracioso Criador e sustentador, e que os fiéis são servos, seus filhos amados. A adoração é, portanto, motivada não apenas para a magnificência de Deus, mas também por sua bondade. O louvor não se limita ao tempo e ao espaço. Salmo 113, verso 2 a 3. A grandeza e a misericórdia divina são bem mais manifestadas em Jesus Cristo, que se dispôs a descer do céu e ser rebaixado até a morte na cruz, a fim de levantar a humanidade caída. Filipenses capítulo 2, versos 6 a 8. Na cruz nem temos todas as ações possíveis para adorar e louvar ao Deus pelo que fez por nós. Então, quer dizer, que a gente tem que louvar a Deus, que era majestoso e misericordioso a todo tempo, e todo sempre. Que a gente tem que louvar ao Senhor, que é o nosso Criador e nosso Salvador. Não tenha outro para você fazer isso. É somente a Deus. Cara, ajoelha-se no chão e conversa com Deus. Cara, mostra todas as suas dificuldades para Deus. Cara, clama a Deus. Conversa com Deus. Lição de quinta-feira. Não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. Pergunta número 6. Como a misericórdia de Deus é retratada aqui? O Salmo 103 enumera as múltiplas bênçãos do Senhor e elas incluem todos os seus benefícios. Salmo 103, verso 2. Para uma vida próspera. Salmo 103, versos 3 a 6. Essas bênçãos estão fundamentadas no caráter misericordioso de Deus e sua fidelidade à aliança com Israel. Salmo 103, versos do 7 a 8. O Senhor se lembra da fragilidade e transitoriedade humanas e tem compaixão de seu povo. Salmo 103, versos 13 a 17. Lembrar é mais do que uma mera atividade cognitiva, envolve compromisso que se expressa em ação. Deus liberta e sustenta seu povo. Salmo 103, versos do 3 ao 13. As imagens do Salmo 103, versos 11 a 16, ilustram a imensurável grandeza da graça divina, que só pode ser comparada à infinita vastidão dos céus. Isaías capítulo 55, verso 9. Como as pessoas devem responder à bondade de Deus? Primeiro, bendizendo o Senhor. Salmo 103, versos 1 ao 2. Em geral, estende-se bendizer ao ato de conceder benefícios materiais e espirituais a alguém. Gênesis capítulo 49, verso 25. E Salmo 5, verso 12. Visto que Deus é a fonte de todas as bênçãos, como o ser humano pode alcançá-lo. Um inferior pode abençoar um superior com meio de agradecimento ou louvor. 1 Reis, capítulo 8, verso 66. E Jó, capítulo 29, versículo 13. Deus abençoa as pessoas ao conceder-lhes boas coisas. E as pessoas abençoam Deus louvando, isto é, reverenciando por sua bondade e graça. Segundo, lembrando-se dos seus benefícios e de sua aliança, Salmo 103, verso 2
18, verso 20 ao 22. Assim como o Senhor se lembra da débil condição humana e de sua aliança com seu povo. Salmo 103, versos do 3 ao 13. Lembrar-se é crucial no relacionamento entre Deus e seu povo, assim como o Senhor se lembra das suas promessas. O povo tem a obrigação de se lembrar da fidelidade de Deus e responder-lhe com amor à obediência. Pense nestas palavras de Ellen G. White. Faria muito bem para nós se diariamente passarmos uma hora refletindo sobre a vida de Cristo. Devemos considerá-la como por ponto e deixar que a imaginação tome conta de cada cena, especialmente as finais. Ao meditar em seu sacrifício por nós, nossa confiança nele será mais constante. Nosso amor será fortalecido e seremos mais semelhantes a ele. Se quisermos estar salvos no fim, teremos de aprender ao pé da cruz da lição de arrependimento e humilhação. Essa ela escreveu no livro Desejado de Todas as Nações, página 58. A serva Ellen G. White. A lição de sexta-feira é estudo adicional. Nos Salmos, as vozes do povo de Deus se unem para repetir o coro: Sua misericórdia dura para sempre, em celebração do amor eterno. Salmo 106, verso 1, e Salmo 107, verso 1, Salmo 118, versos do 1 ao 4, e Salmos 4 a 29, e Salmo 136. Não louvar a Deus significaria esquecer os seus benefícios, não apreciar os seus dons. Só quem louva não esquece. Pensar e falar sobre Deus ainda não é louvá-lo. O louvor começa quando reconhecemos a majestade e as obras divinas e reagimos com adoração à sua bondade, misericórdia e sabedoria. O significado da confissão solene da misericórdia de Deus ganha um tom mais profundo quando nos lembramos de que excede divino, sua bondade e fidelidade com sua aliança é imutável em meio a pecado e a rebelião contra Deus. Temos pecado contra ele e somos indignos de seu favor, todavia ele nos pôs nos lábios as mais maravilhosas de todas as petições. Jeremias capítulo 14, versículo 21. Quando a eles fomos confessado a nossa indignação e pecado, ele se comprometeu a atender-nos ao clamor. Ver como Deus havia sido bondoso com ele. Salmo 103, verso 2. Encorajou o salmista a dizer que o Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Salmo 103, verso 6. Assim, o objetivo último do testemunho pessoal do salmista e do louvor da misericórdia divina em sua vida é assegurar os outros da bondade amorosa de Deus, para que também abram o coração a ele. Recebam a sua graça salvadora e o louvem. Salmos 9, verso 11, 12, Salmos 9, verso 11 e 12, Salmos 22, versos do 22 ao 27 e Salmos 66, verso 16. Então, irmãos e irmãs em Cristo, tudo isso que a lição de quinta-feira não se esquece de nenhum só de seus benefícios. Quer o estudo adicional? Ela fala de um Deus soberano. Ela fala, do Deus único. Ela fala de sua misericórdia. Do amor de Deus por todos nós. Temos que adorar a Deus. Temos que aceitar Jesus em nossos corações, em nossas vidas. Não tenha outro. Então, povo de Deus, atenta a este vídeo. Atenta a tudo que eu falei. A todos os capítulos, os salmos que eu li. Todos os versículos, leem a Bíblia, meditam, estudam a Bíblia, para você estar em comunhão com Deus, para você chegar perto de Deus. Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo, para que eu pude levar a palavra do Senhor para todas as pessoas, para que elas possam saber da sua misericórdia, para elas possam saber do seu amor, Senhor, que é eterno. O Senhor nunca muda, que Ele nunca se esquece de nós. Por isso, Senhor, quero que todos nós temos que louvar e agradecer ao Senhor. Temos que adorar ao Senhor, não a outro. Por isso, meu Deus, agradeço muito ao Senhor, meu Pai, por estar junto comigo. Ela pode estar junto comigo nos vídeos, Senhor, para que eu possa levar às pessoas a Tua palavra. Tudo isso eu agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém.
Então, povo de Deus, se inscreve no meu canal, ative os sininhos de notificação, deixa seu like e me ajude no YouTube. Um feliz sábado para todos e até o próximo vídeo.